Muito bem, irmãos, nós vamos então aqui para o nosso estudo, capítulo 35 de Gênesis, né? Nós paramos na semana passada aqui no início do capítulo 35, né? Quando Jacó, né, sobe a Betel. Betel significa casa de Deus. Era um lugar que ele já conhecia, porque quando ele saiu da casa dos pais, né, indo para Padã Arã, onde morava lá a família da Rebeca, sua mãe, ele ia para lá, fugindo inclusive de Esaú, seu irmão. Ele passou por esse lugar chamado Betel. Aqui ele viveu uma experiência com Deus, né? Uma região onde ele dormiu, e ali ele teve uma visão de uma escada que ia até o céu e que anjos desciam por essa escada. Até nós lembramos que Jesus mencionou isto lá quando ele se encontra lá com Natanael. Mas ele volta aqui para Betel e ali ele faz um altar ao Deus que apareceu, diz aqui o versículo 1 do capítulo 35, quando fugia da presença de Esaú, o irmão dele. Então aqui é o Senhor que está dizendo a Jacó: levanta-te, sobe para lá, né? E ali faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias. Deus está lembrando aqui a Jacó uma aliança que ele fez. Muito bem, Deus, ele fez uma aliança com Deus, foi para a casa do tio, lá ele morou durante 20 anos, foi quando ele se casou lá com Raquel, Lia. Ele está retornando e aqui o Senhor está dizendo para que ele volte para lá. Aqui diz o verso 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam, né? Nós tratamos isso a semana passada. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então Jacó está retornando, ele faz um voto com Deus para que eles se livrassem dos deuses todos que eles traziam ainda no meio deles. E então ele aproveita essa ocasião para levar esse povo a entrar numa aliança com Deus. Sabemos aqui também que ele viveu uma outra experiência, nós lemos aqui nesse mesmo contexto, porque ele ficou aqui preocupado por tudo aquilo que aconteceu através da traição de Levi, o filho, que foram lá e mataram todos os amorreus, lá não amorreus, mas lá o príncipe lá dos siquemitas, e ele ficou com medo que esse povo todo vinha contra ele. Então ele está fugindo aqui para a cidade de Betel. Vemos aqui, em tudo isso a gente aprende uma coisa, né? Jacó fez a parte dele, né? Ele conclamou todos a abandonarem os ídolos, e Deus fez com que eles deixassem aquela região sem que ninguém os perseguisse, né? Sem que ninguém fosse atrás deles. E eles então conseguiram sair dali. Depois disso, nós vamos aqui, seguindo aqui à frente, nós vamos ler um pouco mais aqui, a partir aqui do versículo de número 6, versículo número 5 em diante, né? Nós vamos ver aqui do 5 até o 8. Pode ler alguém. E partiram depois de Deus, foi sobre a cidade que estava ao redor deles. Não seguiram a mão filha de Jacó. Assim chegou Jacó a moça, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele colocou e com ele ali. E ele ficou ali no altar, e chamou aquele lugar Betel, provando Deus ali que tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. E morreu dela, Ana de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Depois do carvalho, o nome chamou Alon-Bacute. Muito bem. Lugar de lágrimas é o que significa esse Alon-Bacute, mas é por causa ali de
todo o choro de tudo aquilo que aconteceu. Muito bem, nós vemos o seguinte: depois de todo aquele drama, aquela angústia sofrida por Jacó, porque temia que todos os amorreus se juntassem, porque aí os filhos dele mataram todos os siquemitas. Então ele, nesse temor, eles buscam a Deus e Deus livra eles. Deus infundiu um terror em todos esses povos. Eles não perseguiram a Jacó, nem os seus. Eles saíram e foram de fato para Betel, onde chegou aqui. Ali ele vai levantar esse altar. Mas aqui tem um registro interessante nesse sentido da morte de Débora, né? Nós lemos aqui no versículo 8: morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Nós mencionamos alguns dias, algumas semanas atrás, esse fato interessante, porque você não encontra o registro da morte de Rebeca, mas encontra o registro da morte da ama de Rebeca. É uma coisa curiosa. Alguns estudiosos defendem a ideia de que, mas isso apenas uma hipótese, que talvez por conta do engano que Rebeca, aquela trama toda contra Isaac, então por conta disso parece que o nome dela ficou esquecido ali. Essa é a hipótese de alguns. No entanto, o nome da ama dela, que é Débora, tem aqui o nome dela é mencionado. Débora devia ser assim bem idosa já, porque Jacó já estava com mais de 60 anos. Ela veio junto com Rebeca de lá da terra de Canaã. Ela veio com a terra de Padã Arã, que era lá bem ao norte de Israel. Ela vem e já vem de lá. Espera 20 anos até que Rebeca fique grávida, porque ela era estéril até então, mas o Senhor atendeu a oração de Isaac, ela engravidou. Depois que vieram os gêmeos, então 20 anos de espera, mais uns 60, mas todo esse tempo, então ela já tinha bastante idade quando ela morreu, e fica registrado aqui o nome dela, enquanto o de Rebeca não é mencionado. Muito bem. Nós vemos aqui que mais uma vez Deus vem confirmando ali essa aliança que ele tinha com Jacó. Aqui a partir do verso 9 nós vemos essa confirmação. Diz o verso 10, aliás, em diante: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chama Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Isso já foi lá naquele encontro que Jacó teve com Deus. O nome dele foi mudado. Jacó, que significa usurpador, foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Então a mudança bem diferente, usurpador e príncipe de Deus, mas já é o nome dele. Essa aliança, Deus está dizendo, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Veja que era essa mesma bênção que o Senhor fez primeiramente lá para Abraão, depois o Senhor fez para Isaac, e agora o Senhor confirma com Jacó. E isso vai mostrando uma realidade de que o Deus que nós cremos é um Deus que ele procede com o homem com uma aliança. Exatamente, uma aliança. Uma aliança é um acordo, é um trato. Só que os nossos acordos e tratos humanos aqui, se acabam facilmente. O que a gente faz acordo hoje, daqui a um pouco a gente já muda tudo isso. Mas Deus é fiel na sua aliança. E o Senhor fez uma aliança então com Abraão, com Isaac, com Jacó, continua. Vamos ver que ele vai estabelecendo aliança com um povo em particular, com alguns que ele vai separando. Ele não faz uma aliança com todos os homens. É interessante. Rebeca teve 2 filhos, mas a aliança do Senhor foi com Jacó, não foi com Esaú. Então nós vamos caminhando nisso. Vem a descendência, a gente vai ver que depois dos filhos de Jacó tem 12 filhos, mas Deus vai fazer uma aliança particularmente com um,
ele vai escolhendo, ele vai definindo aqui alguns, dando um rumo na história, né? Ele vai fazendo o plano dele. Muito bem, continua aqui, né? Ele diz aqui no versículo 12: a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E aí vemos aqui que Deus retirou-se dele, elevando-se do lugar onde estava. Então, Deus aqui mais uma vez se manifesta de uma forma diferente, uma forma incomum. O Senhor se retira, elevando-se do lugar. Essa é uma cena semelhante à que foi vista por Manoá, que era o pai de Sansão, né? E nós vamos lá em Juízes, vai, pronto, para a gente ver algumas cenas semelhantes a essa. Juízes, capítulo 13, versículo 20. Aqui é um contato de Manoá, que foi o pai de Sansão. Tem um contato com um anjo que lhe apareceu dizendo que viria um filho, etc., que por meio de quem ele ia libertar o povo dos filisteus. Pode ler o versículo 20, alguém? Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. E vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Muito bem, nós vemos essa cena semelhante, então, nesse contexto, né? O anjo eleva-se juntamente com a chama do altar, do sacrifício que eles ofereceram. Outra cena semelhante também se deu lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, quando os discípulos veem Jesus subindo aos céus, né? Que até alguns anjos aparecem e dizem a eles: olha, assim como ele subiu aos céus, um dia ele voltará. Então essa cena que aqui Jacó, né, presencia, é alguma coisa, é algo que ele já tinha, né, que já acontece outras vezes no decorrer da Bíblia. E nós vemos aqui que Jacó consagra aquele lugar levantando uma coluna. Era comum também essa forma. Em algum lugar onde eles levantavam uma coluna de pedra não trabalhada, mas pedras que eles pegavam, pedras na sua forma natural, e faziam ali uma coluna. E isso, naquele contexto, tinha um sentido de que era um lugar consagrado a Deus. Era essa a ideia. Está aqui nos versículos 14 e 15. Pode ler alguém? Então Jacó ergueu uma coluna de pedras no lugar onde Deus falara com ele. Derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara a Jacó, lhe chamou Betel. Muito bem, vemos aqui apenas um detalhe diferente, né? Eu já falei isso, mas talvez alguns não lembram. O que é libação? Libação é quando eles ofereciam um sacrifício. Depois do sacrifício oferecido, eles derramavam uma oferta líquida. Podia ser um vinho, podia ser algum tipo de licor que eles faziam, algo desse tipo. Então, libação era uma oferta líquida derramada sobre o sacrifício. É interessante que quando Paulo está encerrando já o seu ministério, já está idoso, lá na carta que ele escreve a Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, que ele já está sendo oferecido por libação, né? É exatamente isso. Ele está como que o sacrifício já está feito, eu já estou no meu último momento, né, sendo oferecido por libação. Então é isso que se refere aqui a essa oferta. Vemos então nessa ideia que eles partiram de Betel. Ele passou em Betel, erigiu a coluna, fez o sacrifício o voto que ele havia feito com o Senhor, ele cumpriu, mas ele segue à frente. Vamos lá, versículos 16 ao 18. Pode ler alguém? Partiram de Betel. Partindo de Betel e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio aos dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Muito bem.
Então nós vemos aqui que ele parte dali, né, uma distância para chegar a Efrata. Efrata, que depois se tornou Belém, né? Efrata, o caminho de Efrata, que se dirigia a Belém. E então Jacó está indo para lá. E Raquel estava então grávida pela segunda vez. E dessa vez nasce o filho que ela deu o nome de Benoni, que seria filho da tribulação. Geralmente eles davam um nome que tinha a ver com o contexto. Por quê? Por causa da angústia que ela estava sofrendo, as dores. Deve ter sido um parto extremamente difícil, numa época que não havia recursos como há hoje. Então ela sofreu muito para dar à luz essa criança. Então ela chama de Benoni, filho da tribulação. Mas vem Jacó e mudou o nome para Benjamim, né? Que aí tem o nome também que parece não ter a ver, filho da mão direita, né? Às vezes davam esses nomes com respeito à direção que ele nasceu, e enfim, mas se tornou então filho da mão direita, né? Ben é filho e Amim da mão direita. Muito bem. E com o nascimento de Benjamim, completa-se então os 12 filhos de Jacó, que formam as 12 tribos de Israel, né? Os 12 filhos. Muito bem. Vemos aqui, né, que Gênesis foi escrito por Moisés, né? Portanto, Moisés está escrevendo Gênesis com base na história que caminhava entre o povo, possivelmente em alguns escritos, porque nos dias de Abraão já havia escrita, e também cremos que até por revelação do Senhor a ele, né? Então essa coluna de Jacó, que Jacó erigiu, né? Ele diz que estava até o dia de hoje. Aqui no versículo 20, né? Diz lá que morreu Raquel, no verso 19, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Ou seja, nos dias de Moisés, 400 anos depois, ele está dizendo que essa coluna ainda existia. Os que têm hoje a oportunidade de ir em Israel, a maior parte das localidades que tem lá, né, que eles ligam a algum fato bíblico, sempre hoje fica é possível que seja aqui, né? É possível. Por quê? Porque muita coisa mudou, muita coisa foi destruída. De Moisés para cá já se vão 3.000 anos, mais de 3.000 anos, então muita coisa mudou. Mas nesse contexto ainda Moisés, né, menciona que essa coluna que ele levantou com respeito à sepultura de Raquel permaneceu lá até então, até quando estava sendo escrito aqui a Gênesis. Vemos então que se completa, né, todo o grupo dos filhos de Jacó, todas as 12 tribos, lembrando que os 11 filhos de Jacó nasceram lá na terra de Padã Arã, né? Que seria hoje lá entre o Tigre e o Eufrates, lá para aquela região lá de cima, lá para o lado da Assíria, e apenas Benjamim é que nasceu na terra de Canaã. Os demais todos nasceram fora. Muito bem. A partir daí vai acontecer agora um fato que também foi marcante, né? Está aqui no versículo 20, no 21 diz que ele partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. E aí, versículo 22, pode ler alguém? Lê lá o Davi, isso Davi, manda ver aí. E aconteceu que naquela terra Muito bem, né? Vemos aqui um relato aqui que marcou e vai ter a ver com a descendência, vai ter a ver com o caminho da aliança de Deus
com os descendentes de Jacó. Muito bem, vemos aí o pecado de Rúben, né? O tipo de família constituída por Jacó só pode dar problemas, né? Naquela época. Aliás, todos eles tiveram problemas. Os reis tiveram problemas, eram muitas esposas, muitas concubinas. Esposa era esposa, concubina era concubina. Concubina não era esposa, mas eles tinham filhos com as concubinas, que também eram filhos deles. Então tudo isso sempre gerou muita confusão, como gera até hoje, né? Até hoje isso gera dificuldades, separações, pode gerar dificuldades. Mas nós vemos aqui que nesse contexto, Rúben era o filho mais velho, né? Ele era o filho mais velho de Jacó, ele era o primogênito. Jacó, no caso, ele tinha as duas esposas, se bem que se bem que as duas esposas que ele tinha foi por armação do próprio sogro, em tese, lógico, mas aconteceu. Era cultura, ele não podia casar com a mais nova, ele ia se casar com a mais nova, que era Raquel. No entanto, o sogro, na noite do casamento, entregou a mais velha sem que ele soubesse, porque lá não se casava a filha mais nova antes da mais velha. E ele ficou enrolado e ficou com as duas esposas. E por fim, dentro da situação de ter filhos que as esposas queriam, as esposas acabaram, né, estimulando Jacó a ter filhos para que elas se sentissem realizadas, ter filhos com as moças que eram as servas delas. Tudo complicado. Só podia dar problema. E aqui nós vemos que Rúben, que é o filho mais velho, se deitou aqui com Bila, concubina de seu pai, né? Rúben era filho de Lia. A serva de Lia era Zilpa. E a serva de Raquel era Bila. Então ele se deitou com uma concubina do pai dele, que não era a serva da mãe dele, era a serva de Raquel. Essa situação é uma situação que a gente pode aqui tirar algumas ideias, né? A gente fala, mas e a idade? Acontece que naquele contexto, muitas vezes, as famílias de posse, né, eram meninas que eram servas. Então a idade dela para de Rúben podia não ser um absurdo de idade, não era 30, 40 anos, podia ser tipo 12 anos. Talvez ela foi ainda uma menina para acompanhar a Raquel, ainda era uma menina que servia a Raquel, e agora ele já é um homem, e ela também tem idade, mas não quer dizer que ela fosse uma pessoa idosa. Mas o fato é que nós vemos aqui que Rúben acabou cometendo esse pecado. Ainda que não fosse a esposa do pai dele diretamente, mas era uma das mulheres da concubina de Jacó, né? E ela era mãe de Dan e Naftali, que eram irmãos dele, por parte de pai. Então tudo complicado nessa situação, né? E ele acabou acontecendo isso. Talvez em vista da posição da mulher na sociedade, naquele contexto, talvez por isso a responsabilidade toda caiu sobre Rúben. Por quê? Porque ele era o segundo que mandava naquela casa, ele era o filho primogênito. E num contexto, numa cultura como aquela, a mulher não é uma resistência como no mundo ocidental. Naquele contexto, uma mulher era empregada mesmo, então, na própria situação, ele pode, até com essa autoridade na casa que ele podia ter induzido ela a isso. Então, tanto é que nós não vemos na Bíblia nenhuma atitude de Jacó contra Bila. Não vemos nenhuma atitude, não há nada que ele tenha feito. E no momento também, aí a Bíblia não descreve. A Bíblia não entra. O que será que falaram os irmãos dele quando isso aconteceu? A gente imagina isso, né? As famílias. Acontece um fato diferente lá no nosso parente lá, aquilo a família toda toma conhecimento, um fala, o outro fala.
Ali não deve ter sido diferente. Mas a Bíblia não entra nesse mérito. Qual foi a repercussão dessa atitude de Rúben? Nós não sabemos. O que será que falaram sobre essa situação? A Bíblia se cala sobre isso. Apenas relata nesse versículo o fato, né? Foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Mas Israel soube. Israel soube. Como estamos dizendo, a coisa não fez, as coisas correram. Não sabemos os desdobramentos. O que um falou dele, o que outro falou dele, o que julgaram ele, como foi isso, nós não sabemos, não temos nada. Mas o fato é que isso aconteceu, né? O fato é que isso aconteceu e Rúben, que era o primogênito, deve ter conduzido toda essa situação e Bila, digamos assim, sendo ela uma mulher naquele contexto, foi levada. Era uma mulher e não era uma esposa. Era apenas uma concubina. Alguém que foi usada para ter um filho para o senhor da casa. Essa era a ideia. Então, não há assim alguma coisa que venha a depor contra ela. Mas destaca-se aqui que Jacó tomou conhecimento da atitude de Rúben, né? Isso chegou até ele, né? E nós não temos nem o relato. E aí, o que os irmãos falaram sobre isso? O que as demais falaram sobre isso? O que a mãe dele, Lia, falou sobre isso quando ela soube? Nem o que Jacó falou nós temos aqui no momento, né? Como eu disse, não se menciona também que Jacó fez qualquer coisa contra a concubina. Mas esse acontecimento ficou no coração de Jacó. Jacó manteve isso no coração e veio a mencioná-lo contra o filho no momento em que ele já está, quando ele já está se preparando para a morte. E então ele veio a abençoar, que era comum naqueles tempos, os patriarcas, eles antes de morrerem, eles abençoarem os filhos. E aí chegou o momento em que ele tratou essa situação de Rúben. Que tratamento que houve naquele momento, nós não sabemos. Mas agora vai ser, lá no contexto vai ser tratado. Vamos abrir em Gênesis 49. 49, né? Com certeza, bastante tempo depois, né? Põe aí décadas depois desse ocorrido, Gênesis 49, versículos 8 e 10. Vejam que aqui nesse capítulo 49 estão as bênçãos de Jacó para os filhos. E ele vai entrar no mérito agora sobre essa situação de Rúben. Versículos, vamos lá aqui ver os versículos aqui de 8 a 10. Pode ler alguém. 8. Dá teus irmãos teu a tua mão para de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Pode ler, pode continuar, vai. Pode ir. Dá teu filho, dá teu filho, dá teu e tua deita-se como leão, e como leão quem escutará, não se levantará, e Judá nem bastante de seus pés, até que venha os povos. Isto. O que nós estamos vendo? Nós lemos um texto até na verdade que seria depois, mas o que nós estamos vendo aqui? Jacó está derramando as bênçãos, ou está lançando as bênçãos sobre os filhos, e ele aqui nesse contexto ele louva a Judá. Mas o que está acontecendo? Está dizendo aqui, olha o que ele fala sobre Judá aí no versículo 8, né? A tua mão estará sobre a cerviz, nuca.
prevalecendo sobre os teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ora, mas não era diante de Rúben, o primogênito, que os filhos deveriam se curvar? Mas Jacó está dizendo que os filhos vão se curvar diante de Judá. Mas no 3 e no 4 ele deixa lá. Exatamente. No 3 e no 4, por isso que eu falei, eu acabei anunciando o versículo posterior, mas o 3 e o 4 está a condição de Rúben. E essa liderança que seria de Rúben passa para Judá. Tá? No versículo 3 e 4, pode ler aí, Celso, 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as premissas do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste a minha casa. Então vejam só, primeiro lá, não sei, acabamos lendo o versículo posterior, mas então o que acontece? Rúben perde. O fato dele ter cometido esse pecado, lá na frente ele sofreu a consequência do pecado. Às vezes nós, isso é uma lição para a gente. Às vezes a gente comete coisas erradas, Não sabemos até que ponto Rúben se arrependeu. Não temos essa informação, até porque não discorre sobre isso. Mas nós já cometemos tantas coisas e achamos que isso ficou para trás, que isso não traz consequências. Mas lá na frente, as consequências podem vir. E aqui nós vemos que nesse momento, que é um momento que todos os filhos esperavam, por quê? Esse era o momento em que o pai distribuía bênçãos espirituais para os filhos. E nesse momento a gente imagina, não sabemos aí como é que estava o coração de Rúben, se ele lembrava o que tinha acontecido lá atrás. O que será que ele pensava? Será que meu pai ainda lembra daquilo tudo? Será que isso vai cair sobre mim? E caiu. Você é o mais excelente, Porque não foi tratado. Porque se fosse, a Bíblia garante que quando há confissão, há perdão e fala dos seus pecados jamais me lembrarei. Por isso que nós estamos dizendo que não se registra nenhuma atitude. Tem coisas que ficam, a gente não tem informação. Como foi a reação de Rúben com o pai depois do que aconteceu? Será que ele virou as costas e falou, aconteceu, já está feito, acabou e é isso mesmo? Ou será que ele se arrependeu? Provavelmente não deve ter se arrependido. E cai sobre ele essa culpa quando o pai diz que ele, não serás o mais... ele afirma, que olha lá, as primícias do meu vigor, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Então, vemos que caiu sobre Rúben a consequência do que ele fez. E nós percebemos, embora Jacó não tenha falado nada, a liderança dos irmãos, que até então era de Rúben, passa aqui. Isso não só no momento, mas no momento e para o futuro, porque ele está dizendo futuramente, olha, Judá, ele começa no 8, Judá, teus irmãos te louvarão. Ele está apontando para quem? Aqui a gente tem que ir mais longe, Teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, sobre a nuca dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, ele tomou Jacó lança para Judá a liderança, o respeito e a honra, que provavelmente seria de Rúben. Ele foi favorecido, porque Simeão e Levi também receberam o favor do pai. Sim, porque eles também foram repreendidos por aquilo que eles fizeram lá, por eles terem matado lá, aquele grupo todo também vem novamente, cai sobre eles aqui, Jacó diz, não entre eu junto com vocês nessa situação.
Então, nesse momento, Jacó como que traz, né, a memória e trata dessa forma, pelo menos, ele trata essas coisas, né? Então, ele diz aqui no versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. O cetro o que é? O cetro é aquele, não é bengala, né? O cetro é aquele instrumento do rei, né? O rei tem o cetro. E ele diz, o cetro não arredará de Judá. Aqui, Jacó, talvez sem que ele se dê conta, ele está profetizando sobre Jesus. A profecia tem esse sentido. Nem sempre ele estava atento, né? Nem sempre o profeta tinha com clareza a dimensão do que ele estava falando, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, né? E Siló tem um sentido. Nós vemos que depois Siló é o lugar onde ficou o templo, a arca durante muitos anos. Nos dias dos filisteus, a arca estava em Siló. Então havia uma profecia. E a ele obedecerão os povos. Como Judá, aquela pessoa que estava ali, os povos obedecerão? Certamente era algo que estava reservado lá para o futuro. E Jacó está lançando aqui esta profecia. Muito bem. Nós vamos ainda lá, retornando lá para Gênesis 35, né? Nós vemos aqui os descendentes de Jacó e a morte de Isaac. É uma situação curiosa que nós também não temos resposta. Jacó volta lá de Padã Arã, lógico, encontra com Esaú, porque não tinha que encontrar com ele mesmo, tinha que resolver aquela situação, mas ele não vai ao encontro do pai. A Bíblia não fala o que aconteceu. A gente chegasse lá no céu e fala, Jacó, vem cá, por que naquele dia, naquela época você não foi? Você chegou lá na terra de Canaã, 20 anos depois, com toda a sua família, você prosperou lá em paz. Por que você não foi ao encontro de Isaac? Então nós vemos aqui que a descendência de Jacó, né? Vai vir aqui agora relato dos descendentes de Jacó, e se destaca esse ponto que vai falar sobre a morte de Isaac. Vamos lá, vamos ler aqui. Primeiro aqui, só para a gente lembrar, né? Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, e sempre por ordem de nascimento, a Bíblia vai sempre nesse tom. Simeão, Levi e Judá. Os quatro, Rúben, Simeão, Levi e Judá, são filhos de Lia, a que era a desprezada, que no fim teve 6 filhos. A metade de toda a tribo de Israel veio de Lia, não de Raquel. Interessante, ela era desprezada. A preferida era Raquel, mas foi com Lia que Jacó teve, né, a maior parte dos filhos. E nós vamos ver que o Salvador, o Redentor, vem dos descendentes de Lia. Vem dos descendentes de Lia, né, Judá. Muito bem. E aí vem Issacar e Zebulon, filhos de Lia. Issacar e Zebulon nasceram depois. Os 4 vieram em fila assim. 1, 2, 3, 4. Nasceram lá. Aí passou um período, Lia não teve filhos. Aí a Raquel, né, que não tinha filhos, ela veio a dar serva lá. Depois veio lá a dar serva. José veio bem depois, né? Como Raquel não tinha filhos, entregou a serva. Olha, já que eu não tenho filhos, então vai ter filhos com a minha serva e eu vou me satisfazer. Então vieram os filhos das servas lá. Então vem lá Zebulon e Issacar, que também são filhos de Lia, que nasceram depois. José e Benjamim, filhos de Raquel. E Dan e Naftali, filhos de Bila, e a serva de Raquel. E Gad e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã, né? Então, todos esses aqui. Benjamim é o único que nasceu depois lá na própria terra de Canaã.
Veio Jacó a Isaac. Agora sim, Jacó vai até Isaac. Muita coisa aconteceu, mas agora ele vai até Isaac, seu pai, a Manre, que era onde morava Abraão, ali a terra onde eles ficaram. A Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Jacó 180 anos. Perdão, de Isaac 180, era só para ver se... Foram os dias de Isaac 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, alguns pontos aqui para a gente entender, né? Jacó e seu irmão aqui, Jacó e Esaú, estavam com 120 anos, quando eles sepultaram o pai. 120 anos. Por quê? Porque Isaac tinha 40 anos quando ele se casou. Depois, Rebeca permaneceu estéril, não tinha filhos durante 20 anos. Então, os filhos que são gêmeos nasceram quando Jacó estava com 60 anos. Então, aqui, se Jacó morreu aqui aos 180 anos, então seus filhos estavam com 120 anos. Então, os dois estão aqui. É interessante também que o fato de estarem juntos ali, Jacó e Esaú, significa que, de fato, aquele litígio, aquele conflito entre eles estava resolvido, né? Estava resolvido. Isaac morreu, então, sepultado 10 anos antes, né? Isaac morreu 10 anos antes da imigração de Jacó e sua família para o Egito. Por quê? Porque quando Jacó chegou no Egito, e Faraó perguntou: quantos anos você tem? Vocês lembram que ele respondeu? 130 maus. Vamos ver lá como é que ele respondeu, que ele fala, os 130, Gênesis 47, 7 e 9. Gênesis mesmo 47, versos 7 a 9. É quando ele fala a idade para o faraó, então ali ele fala os 130 dias maus que ele viveu. Pode ler alguém. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Perguntou o faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos de sua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, pois os poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então vejam só que Jacó está fazendo 130 anos. Ou seja, isto acontece, essa cena está acontecendo 10 anos depois que ele enterrou a Isaac, o pai dele. Ou seja, nesse período de 10 anos é quando aconteceu toda a situação de José, que a gente ainda vai entrar nesse mérito aí. Mas nós estamos vendo aqui que morreu Isaac quando eles tinham 120 anos e foi sepultado juntamente, aqui estavam juntos, Esaú e Jacó, confirmando que não havia mais inimizade. Muito bem. Aí nós vemos aqui que a Bíblia vai para os descendentes de Esaú. Os holofotes aqui, o foco se volta para quem? Para Esaú e seus descendentes. Todos eles eram filhos de mulheres cananeias. Então quando a gente lê aqui, são estes os descendentes, está lá no 36, verso 1, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Edom significa vermelho. Esse é um dos nomes que também Esaú era chamado. Por quê? Por causa da lentilha. Por causa da lentilha. Logo lá no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 30, fala que ele também é Edom, ele acabou sendo, seu nome é Esaú, e é Edom por causa do molho vermelho da lentilha. Então, Esaú que é Edom.
E aí vem aqui novamente, né, um retrato da vida de Esaú. Esaú, diz o verso 2, tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filho de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, e a Bazemate lhe nasceu Reuel. E a Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Então, uma pequena abertura aqui da descendência de Esaú. Aí no verso 6 diz assim: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Tudo que era de Isaque, Esaú herdou. Na verdade, essa era a preocupação dele com respeito à primogenitura que o pai, né, acabou sem querer. Isaque não queria, mas Deus, né, permitiu que quem ganhasse a bênção na primogenitura fosse Jacó. Mas quem ficou com toda a herança de Isaque foi Esaú. Talvez por isso que Esaú não quis brigar com Jacó. Talvez o que interessasse para ele era a bênção material, né? É isso aí, né? Isso daí é um problema sério, né? Mas nós vemos que então Esaú tomou tudo isso, todo o seu grupo. É interessante também considerar aqui alguns pontos, né? E todas as pessoas de sua casa e seu rebanho. Todos os homens de Isaque ficaram com Esaú. Todo aquele grupo que veio de Abraão, aqueles homens que foram circuncidados, que permaneceram na casa de Abraão e ali se multiplicaram também como servos e servas de Abraão, passou para Isaque, e todo esse grupo que foi circuncidado segue Esaú. Vejam, parecia que a fila ia para cá, mas de repente esse grupo se desloca, a aliança fica com Jacó e esse grupo se separa, ou seja, Deus está novamente separando o povo da aliança dele. Jacó fica aqui com esse grupo, porque de Jacó agora é que vai vir, a aliança agora é com Jacó, e Esaú se separa. Como se mudou a história, mudou o rumo das coisas, né? A bênção de Abraão não acompanha Esaú, acompanha Jacó, com aquele povo que vem de onde? Lá, aqueles idólatras que vêm lá de Padã Arã. E teve que deixar os ídolos. Uma mudança toda, né? Está acontecendo. Essa retirada de Esaú da terra que era a possessão de seus pais, alguns entendem que isso sugere que ele reconheceu que a aliança ficara com Jacó. Talvez ele falou: olha, se a aliança significa só verbalmente, só espiritual, eu vou embora, vou deixar a terra que era dos nossos pais aqui, você fica nela. Pegou tudo que era dele, propriedades, bem, animais, e se retirou. Isso pode dar a entender, pode sugerir que ele entendeu que o que era lá de Abraão, em termos de terra, fica para você, né? E foi para uma outra região. Diz, oi. Apesar de o Senhor, né, ter essa conhecida de Esaú, que é amada Jacó, ambos tiveram prosperidade, Materialmente não há diferença. Materialmente hoje os nossos políticos são extremamente prósperos, né? Materialmente não tem essa não é isso, só tem um peso para nós homens, né? Para nós, nossa, o cara faz tudo errado e olha lá, tá andando, né, nadando em dinheiro, né? Tudo melhor hospital, melhor tratamento, todo conforto. Para nós isso tem peso. Para Deus isso
Não tem essa mesma conotação. Eu quis dizer assim, no sentido de posteridade, de descendente, né? Sim. Eles criaram uma nação também, né? Mas a gente vai ver que essa inimizade, embora pareceu que tudo ficou resolvido entre Jacó e Esaú, a inimizade entre a família, a descendência de Esaú e a descendência de Jacó nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido. A princípio as coisas ficaram, digamos, por enquanto está bom. Mas a gente vai ver, por exemplo, quando o povo sai do Egito e eles estão voltando para a terra de Canaã, que eles ficaram lá no Egito e foram escravos, quando estão voltando para Canaã, eles têm que passar por onde? Por esse monte por essa região onde os descendentes de Esaú vão morar, que é a região de Seir. Quando eles vão passar, esse pessoal, Israel, vinha numa multidão, 2 milhões de pessoas, sem arma, porque eles saíram do Egito sem arma, não tinham preparo nenhum para a guerra, e os descendentes de Esaú estavam sempre ali, homens preparados. Quando eles viram que vinha, e Jacó pediu para passar por aquela região, eles não deixaram e ainda atacaram o povo de Deus, Moisés, né? Quando eles vêm para lá guiados por Moisés, o pessoal de Esaú ataca. E aí Deus fala: nunca haverá amizade entre vocês e os edomitas. Então esse momento aqui não é um momento definitivo, aqui é apenas circunstancial, né, que eles saem aqui. Então, nós vemos aqui que eles foram para o Monte Seir, diz aqui o versículo 8, ali se estabeleceu Esaú, né? Ali ele formou uma nação chamada os Edomitas, e a gente vai ver esse grupo aparecendo muitas vezes dentro da história de Israel. Eles se tornaram uma nação, mas nunca tiveram paz, por assim dizer, de fato com Israel. É como se, acho que, né, a gente fica imaginando, acho que Esaú, quando ele chegava lá naquelas fogueiras no final da tarde, acho que os filhos, né, os netos, bisnetos, 120 anos mais, bisneto, tataraneto e não sei mais o que neto lá, bisavô, sei lá, fala para nós, conta aquela história de como foi que Jacó enganou você. Vai ficando. Até hoje chega lá o pessoal lá da Palestina, senta lá com os filhos, vem aqui, vou ensinar você a queimar uma bandeira de Israel, já vai ensinando ódio para as crianças desde novo. Então isso se passou. A situação não resolveu aqui no momento, mas o coração continuou carregando. Mas aquele povo, teus parentes lá, aqueles de Jacó lá, meu irmão, eles nos enganaram. Tomaram a bênção, tudo bem, eu fiquei com tudo porque, sei lá, fui esperto, mas a bênção do pai foi para ele. Então esse ranço, essa amargura, essa nunca saiu do coração desse povo, como não saiu dos outros também, né? Mas isso é uma história que a gente vai caminhar semana que vem, quando a gente falar sobre a chegada de Esaú aqui no Monte Seir, né? E aí a gente vai ver que eles começam um governo diferente, começam a ter reis e príncipes, né? Eles começam algo diferente, que até então também não tinha Israel, não tinha reis, mas eles lá vão ter um reino, lá e vão caminhar.